sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, visto que hoje não temos visitantes. Apocalipse, capítulo de número 2, eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Louvado é o nome de Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. O verso de número 1, a Bíblia vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros ou castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração essa noite, e que o teu Espírito faça segundo a sua vontade o seu propósito. Tu tens a liberdade de agir, Senhor. Estamos prontos para receber a mensagem do Senhor. Que toda barreira caia por terra, em nome de Jesus, e que a tua palavra venha como semente em terra fértil, para produzir frutos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Queridos, Deus colocou o meu coração para estar falando sobre a igreja de Éfeso. Um texto muito conhecido por nós já lemos, nós já ouvimos alguém ministrar, nós, quem sabe, até já falamos sobre esse texto e sobre essa igreja. A verdade é que esta igreja traz para nós um alerta muito grande. Quando o próprio Jesus dita as palavras a João, o apóstolo em que estava tendo o vislumbre, a visão das coisas futuras, e este mesmo vai escrever tudo aquilo que Jesus está ditando ou falando. Jesus vai enviar carta às 7 igrejas da Ásia, com o propósito de colocar cada uma delas alinhadas ao seu propósito, ao plano e à vontade de Deus. E essas cartas dão início através de João, quando escreve. E a primeira igreja que Jesus destina as suas palavras é a igreja de Éfeso. A igreja de Jesus em que estava em Éfeso, uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Nós vemos que a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que havia muitas etnias. Havia muitos povos diferentes que moravam ou que passavam por aquela cidade. Era uma cidade completamente estratégica para se pregar o evangelho, já que era uma cidade portuária. Uma cidade que, com certeza, se Jesus fosse pregado ali naquele lugar, a mensagem chegaria a outros lugares. Pois era uma cidade que recebia muitos comerciantes, muitos viajantes, principalmente pelo seu polo industrial, cultural e religioso. Havia ali construções a deuses pagãos, é verdade. Era uma cidade idólatra, uma cidade que adorava outros deuses e tinha como uma deusa o deus principal da cidade.
a deusa Diana, que inclusive havia um templo dedicado a ela, onde os seus seguidores tinham relacionamentos íntimos durante o culto a essa deusa. Quando nós olhamos para o contexto dessa cidade, vemos que era uma cidade aberta à idolatria, ao paganismo, uma cidade pronta para receber diversos deuses, pois tolerava diversas religiões. E é nesse lugar que Deus vai colocar o apóstolo Paulo para pregar a palavra. Nós vamos ver em Atos, por exemplo, 18 e 19, que Paulo começa a ministrar a palavra de Deus ali em Éfeso, nas sinagogas. Depois de 3 meses, ele começa a pregar em uma escola que ele mesmo aluga, chamada Escola de Tirano. Ele aluga um espaço para que viesse pregar a palavra de Deus, e muitos começaram a se converter. Segundo Atos, a Bíblia vai dizer que muitos feiticeiros começaram a queimar os seus livros de bruxaria, porque receberam o Evangelho, receberam a palavra de Deus, receberam o Evangelho que transforma, receberam o Evangelho que muda vidas, receberam o Evangelho, a palavra que transforma o homem de dentro para fora. Não importa a etnia, a religião, não importa os costumes ou aquilo que aquele povo acreditava. O que de fato importa é que quando o Evangelho chegou, muitas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. A ponto daqueles homens queimarem os seus livros, em que Atos vai dizer que se fosse vendido aqueles livros, daria um bom dinheiro, mas eles não estavam preocupados com o dinheiro. Eles queriam receber essa graça pregada pelo apóstolo Paulo e pelos seus discípulos. Eles queriam receber essa mensagem poderosa, essa mensagem transformadora, essa mensagem de Jesus que, para aqueles que creem, é vida eterna. A cidade de Éfeso se encontrava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E o apóstolo Paulo havia implantado muitas igrejas na Ásia, e o evangelho estava sendo propagado, o evangelho estava sendo espalhado por toda aquela região. Muitas almas se converteram ao Senhor. Muitas almas recebendo a mensagem do Evangelho. Pois não importa para o apóstolo se aquela cidade era uma cidade pagã ou idólatra. O que o apóstolo crê é que aonde Jesus chega, onde houver um coração pronto para receber a mensagem, o Espírito Santo irá convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por isso o Evangelho cresceu de tal maneira que ali se iniciou uma igreja. Uma igreja que o próprio apóstolo Paulo, depois preso em Roma, escreveu uma carta, a carta aos Efésios. Essa carta que traz para nós a revelação e o incentivo à igreja de buscar o poder de Deus. Pois Paulo vai dizer à igreja, aos Efésios, olha, o mesmo poder que atuou em Cristo ressuscitando dos mortos, lhe dando autoridade sobre todo principado e potestade, tanto no passado quanto no futuro. Esse mesmo poder foi dado à igreja, que é o corpo, e Cristo é a cabeça. É esta igreja que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades e principados, contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, revistam-se das armaduras de Deus, coloquem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o sapato da preparação, do evangelho da paz, orando em todo tempo. É para este povo que o apóstolo Paulo traz instruções. O próprio apóstolo João viveu nessa cidade e contribuiu para o crescimento do evangelho nesse lugar. E é para esta igreja que Jesus agora dita a sua primeira carta. Talvez porque Éfeso seria a maior cidade entre as 7 que aqui estão. Éfeso tinha um potencial gigantesco para a propagação do evangelho, e é para esta cidade, para esta igreja, que Jesus direciona as suas primeiras palavras. E ele vai dizer, enquanto ele diz, o apóstolo João está escrevendo, ele diz que estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A declaração de Jesus tem relação com a visão do próprio João no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que o apóstolo João tem uma visão do Jesus glorificado. O Jesus em poder e em glória, onde o apóstolo João começa a descrevê-lo, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve,
Os seus pés são como latão reluzente, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Esse Jesus glorificado, que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e ele está vivo, e na visão de João, ele está andando no meio dos castiçais, ele está andando no meio dos candeeiros, e a Bíblia diz que ele tem 7 estrelas nas mãos. O próprio Jesus vai trazer a revelação da visão, e ele vai dizer no versículo 20 do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Jesus traz a revelação da visão. João vê Jesus andando no meio de 7 castiçais e em suas mãos as 7 estrelas. Jesus vai dizer, olha, essas 7 estrelas que estão nas minhas mãos, essas estrelas que estão na minha mão direita, são os anjos dessas igrejas, são os pastores dessas igrejas, e eles estão nas minhas mãos, e eu ando no meio delas, eu passeio no meio delas, eu estou no meio delas. Oh, que revelação poderosa, irmão. Sabe o que Jesus está dizendo? É que ele anda no meio da igreja, que ele está no meio da igreja, não importa o que aconteça, não importa as lutas ou as dificuldades que venhamos enfrentar, Jesus está no meio da igreja, pois ele é o centro de todas as coisas, e ele está em nosso meio nessa noite, aleluia, ele está em nosso meio nesse lugar. Não importa o quanto os homens se levantam, não importa o quanto Satanás se levante, não importa o quanto o mundo se levante, Jesus é o centro da igreja, e ele está no meio da igreja, não importa o que aconteça, ele é o dono da igreja. Talvez você entrou aqui nessa noite fraco, desanimado, cansado, mas deixa eu te dizer, Jesus está no meio da igreja. Jesus, ele não te deixou e não te abandonou, ele está todo o tempo te olhando, ele conhece as tuas lutas e as tuas aflições, e ele diz, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, eu, Senhor, não se esquecerei de você. Eu estou no meio da minha igreja e contemplo a cada um, aleluia. É interessante que ele segura em suas mãos direitas as 7 estrelas. Os pastores dessa igreja, glória a Deus. Jesus sustenta os seus obreiros em suas mãos, amém, irmãos? Jesus sustenta os seus servos em suas mãos. Ele não só está no meio, mas ele está com as suas mãos, segurando a cada um de nós, para que venhamos permanecer firme na sua presença. Quantas das vezes nos sentimos fracos, quantas das vezes nos sentimos desanimados, mas a palavra de Jesus é, você está nas minhas mãos. Não desista de fazer aquilo que Deus te entregou, não desista de caminhar, não desista de prosseguir, você está nas minhas mãos. Isaías 49:16 vai dizer, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, você está nas palmas das mãos de Cristo. Ele conhece e sonda o seu coração. Ele sustenta cada um de nós com a destra de suas mãos. Os seus servos, os obreiros, aqueles que têm lutado pela causa de Cristo, aqueles que estão de pé todos os dias se levantando, lutando contra Satanás e contra os seus agrilhões, para permanecer testemunhando da bondade de Deus. Quando nós permanecemos de pé, nós estamos dizendo, o Senhor é bom e Ele cuida de mim. Não importa o qual difícil esteja, quando nós permanecemos de pé, nós estamos dizendo, eu estou nas mãos de Deus, e ainda que está difícil, Ele está cuidando de mim. Ele não me perde de vista, pois Ele está no meio da igreja, Ele conhece todas as coisas. Ele sonda e conhece corações. A Bíblia diz que antes de nós abrirmos a boca para dizer alguma coisa, Deus já sabia o que nós iríamos falar. Que Deus maravilhoso, aleluia. Que Deus maravilhoso. Ele nos sustenta com as suas mãos. Ele não nos deixa e nem nos desampara. O propósito de Deus sempre foi estar no centro, no meio da sua igreja. Nós vemos isso no Velho Testamento. O povo de Israel, quando ia para a batalha, a arca do Senhor ia na frente da batalha. Mas quando o povo de Israel parava e acampava, a arca do Senhor, que aponta para Cristo, ficava no centro do arraial, no centro do tabernáculo.
ficava no centro do povo, porque Jesus quer ser o centro da sua vida. Jesus quer ser o centro da minha vida. Ele está dizendo, eu estou no meio da igreja e é lá que eu quero permanecer, no centro. Ele não só está dizendo que eu estou no meio, no sentido de estar passeando e olhando todas as coisas, mas também no sentido de eu sou o centro, eu preciso estar no meio. Da minha igreja, eu sou o centro. Paulo vai dizer, olha, não se pode colocar outro fundamento a qual já foi posto, esse fundamento é Jesus Cristo. Será que Jesus é o centro da sua vida? Será que Jesus está no meio dos seus planos? Será que Jesus está no meio dos seus projetos? Será que Jesus está no meio daquilo que você almeja para a sua vida? Será que Jesus está no meio da sua família? Será que Jesus está no meio da sua casa? Jesus quer estar no meio. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos colocando Ele de canto. Colocando Ele no mais cantinho. Fica aí, Jesus, deixa que eu resolvo os meus problemas, deixa que eu vou na força do meu braço, pode ficar aí. Não, Jesus está dizendo, eu sou aquele que anda no meio da igreja. Eu sou aquele que quero ser e sou o centro da minha igreja. E por ele estar no meio da igreja, ele conhece todas as coisas. Ele vai dizer para a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. Irmãos, nós servimos um Deus que conhece tudo. Digo para o seu irmão, Deus conhece tudo. Não dá para esconder nada de Deus. Não dá para esconder nada diante dos olhos de Deus. Talvez você diga, não, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque Deus está vendo. Só que eu digo além. Não é só fazer, Deus não olha só o que você faz, Deus olha o que está dentro de você. E Deus conhece o que está no mais íntimo e profundo do seu coração. Por ele estar no meio da igreja, ele diz a Éfeso, eu conheço as tuas obras. Provérbios capítulo 5, versículo 21, na Nova Tradução, linguagem de hoje, a Bíblia diz, Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. O livro de Jó, capítulo 31, versículo 4, também na Nova Tradução, linguagem de hoje, Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Não dá para esconder nada de Deus, querido. Não dá para fingir com Deus. Porque Deus conhece o mais íntimo e o profundo do coração do homem. Ele conhece cada passo seu. Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe os seus projetos antes mesmo de você colocar num papel. Ele sabe o que você fará durante o dia quando você acorda. Ele sabe de tudo, pois Ele é onisciente e sabedor de todas as coisas. Não dá para fugir de Deus. Nós podemos dar desculpas para o homem. Nós podemos dar desculpa para o pastor, para os obreiros. Nós podemos dar desculpa para os nossos familiares. Mas para Deus não dá para dar desculpa, porque Ele conhece o mais íntimo e profundo do nosso coração. Às vezes dizemos, Senhor, eu parei porque eu não aguentei a luta. E a palavra diz que Deus não dá nada além que nós não podemos suportar. Então a verdade é que há uma desculpa para tentar esconder as nossas fragilidades ou fraquezas. Ao invés de assumir, precisamos de Deus e dependemos dEle para vencer. Pois Ele sabe de todas as coisas. Ananias e Safira tentou enganar Deus. Eu fico admirado com essa história. Como que pode alguém morrer por um descuido? Algo tão simples para nós. Pois tentaram enganar os apóstolos, vendendo as suas propriedades a um valor X e dizendo que venderam a outros só para ficarem com o restante. Sendo que próprio Pedro vai dizer, olha, bastava você vender por 1.000 e dizer, olha, eu vendi por 1.000, mas vou dar só 800. Mas como tentaram enganar não a mim, mas o Espírito Santo de Deus, vocês morrerão. Pois não dá para enganar a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13, na versão viva, a Bíblia vai dizer, Ele sabe de cada um, em cada lugar,
Cada coisa a respeito de nós está descoberta, escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar contas de tudo o que fizermos? Quando Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: eu conheço as suas obras, é porque de fato ele conhece. Quando Jesus olha para nós e diz: eu conheço a vocês e aquilo que vocês fazem, é porque ele de fato sabe aquilo que nós fazemos. Eu ouvi uma frase uma vez, e eu achei muito interessante, que a maior dificuldade de se relacionar com Deus, porque pense numa coisa, eu vou concluir a frase, mas quando nós nos relacionamos com alguém, os dois estão aptos a errar, sim ou não? Ninguém é perfeito. Num relacionamento, seja num casamento, seja numa amizade, seja entre irmãos, os dois estão suscetíveis ao erro, pois somos falhos. Mas sabe qual é a maior dificuldade do relacionamento com Deus? É que Deus nunca está errado. Se tem alguém errado, sempre é você. Se tem alguém errado, sempre sou eu. Porque fala a verdade, de vez em quando a gente tenta achar erro naquilo que Deus está fazendo, sim ou não? Mas por que você está fazendo isso? Mas por que está assim? Mas por que está desse jeito? Por que minha vida? Por que as coisas? Irmão, se tem alguém que está errado no seu relacionamento com Deus, sempre será você, sempre será eu. Porque Deus é soberano e Ele sabe de tudo. Nós só sabemos aquilo que vemos, mas Deus vê além do nosso olhar. Deus não olha a aparência, Deus olha o que está no coração. Deus conhece todas as coisas. Não foi isso que Ele falou para Samuel? Samuel, não olhe para a aparência, porque você está olhando aquilo que está do lado de fora, mas eu conheço o que está no mais íntimo e profundo do coração. Às vezes podemos olhar as aparências e nos enganarmos, mas Deus conhece a cada um de nós e tudo aquilo que nós fazemos. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o nosso trabalho. Nada passa em oculto diante de Deus. É interessante isso que o autor aos Hebreus diz, que cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada. É como um livro aberto. Não há nada que Deus não possa ver. Não há nada que Deus não possa conhecer. Os nossos pensamentos Ele conhece. Eu digo isso e sempre falo, nós não podemos impedir de um passarinho voar sobre a nossa cabeça, pois ele pode persistir voando, e por mais que você espante ele, ele pode insistir em voar, mas você pode impedir dele fazer ninho. Qual é o problema? Às vezes deixamos nos levar por pensamentos que nos afastam de Deus, como se Deus não visse o que estamos pensando. Maquinamos pensamentos como se Deus não conhecesse aquilo que está em nossa mente. Agimos e planejamos como se não tivéssemos um Deus que controla as nossas vidas, porque a Bíblia vai dizer: o homem faz plano, mas a concretização deles vem do Senhor. E é por isso que eu volto a dizer, Jesus está dizendo: eu estou no meio da igreja. Não se esqueça que eu estou no meio da igreja. Tem gente querendo deixar Jesus do lado de fora. Não, ele tem que estar no meio. Não seja como aquele que Jesus está dizendo: estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Não. Que isso não sirva para você. Como assim, pastor? Porque na sua vida e na minha vida, Jesus não está do lado de fora batendo na porta, Ele já está no meio, no centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro. Às vezes nos esquecemos que há um Deus que tudo conhece e tudo vê. Às vezes nos esquecemos e nos distraímos com a vida, com tantas distrações e tudo aquilo que tem para nos afastar de Deus, que se esquecemos que Ele está 24 horas conosco. Precisamos nos voltar para Ele. E Jesus disse para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras. Quais obras são essas? A primeira coisa, a palavra obra aqui no grego é ergon, que quer dizer serviço. Jesus conhecia o serviço daquela igreja. Jesus conhecia o serviço daquele povo. Entenda, essa igreja foi construída
diante de uma base sólida, de um evangelho puro e genuíno. Essa igreja, fundada por Paulo, cresceu, porque vivia um evangelho genuíno, e a palavra de Deus se expandiu. Era uma igreja fiel, que tinha um serviço diário, em prol do reino de Deus e o crescimento da sua obra. Jesus está olhando, eu conheço o teu serviço. Irmãos, tudo aquilo que você faz para Jesus, não passa desapercebido. Às vezes nós nos perguntamos, por que fazemos isso, ou por que fazemos aquilo outro? Por que vamos à igreja? Por que temos que orar? Porque, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, não passa desapercebido ao Senhor. Ele está realmente procurando pessoas que digam para Ele, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Só que esta igreja, a igreja de Éfeso, ela não só tem um serviço eficiente. Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras, tanto também o teu labor. A palavra labor, ou em algumas traduções, trabalho, aqui vem do grego kopos, que significa, eu conheço a sua surra. Eu sei que vocês apanham. Trabalho árduo com aborrecimento e fadiga. Eu sei que não é fácil o serviço que vocês têm prestado a mim. Aleluia. Irmão, servir a Deus não é fácil. Deus conhece o nosso trabalho e Deus conhece o quanto muitas das vezes nós sofremos para permanecer de pé fazendo a sua obra. Nós não estamos aqui para dizer que servir ao Senhor é um mar de rosas, que vai tudo bem, não. Deus conhece o teu labor, Deus conhece o teu choro, Deus conhece a tua luta, Deus conhece as tuas dificuldades, por isso permaneça. O teu choro não é em vão, o teu labor não é em vão, o teu trabalho não é em vão, Deus conhece todas as coisas. É o que Jesus está dizendo, eu conheço a sua surra. Eu sei o quanto vocês sofrem para me servir. Eu sei o quanto vocês sofrem para permanecer de pé. Eu sei o quanto vocês sofrem para continuar me adorando. Eu sei o quanto vocês sofrem para continuar pregando a minha palavra. Eu sei o quanto vocês sofrem para permanecer de pé. Eu conheço o teu labor. Irmãos, pare de pensar que Deus não está vendo a tua luta ou a tua aflição, Ele conhece. E há uma recompensa para aqueles que permanecem de pé. Aleluia. Essa igreja recebe elogios do Senhor. Não só pelo seu serviço, não só pelo seu labor, mas também pela sua perseverança. A perseverança aqui no grego é a qualidade de quem não se desvia do seu propósito. É uma pessoa constante e paciente. Qual é o problema? Nós vivemos na geração da impaciência. Sim ou não? Quem tem paciência para esperar alguma coisa hoje em dia? Se você vai ao mercado, lá uma fila grande, você já fica impaciente. Você vai pagar uma conta, se há uma fila, você fica impaciente. Se precisamos esperar algo, nós ficamos impacientes. Vivemos na era do imediatismo, as coisas têm que ser já e agora, e cada vez está se desenvolvendo. Nesse mundo frenético da correria do dia a dia, facilitar a vida do homem é tudo o que as pessoas procuram. Quanto mais rápido, melhor. É assim ou não é? Só que quando nós nos voltamos para Jesus, o que que Jesus espera de nós? Paciência. Jesus está olhando para a igreja de Éfeso e está dizendo, olha, eu conheço a sua perseverança, o quanto você é paciente no propósito a qual eu confiei a você. Será que nós temos paciência de esperar o plano e o propósito de Deus na nossa vida? Pastor, mas quanto tempo vai levar? Pode se cumprir amanhã, como pode se cumprir daqui 10 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
Aí ficamos impacientes, como uma vez um irmão lá no Brasil disse para mim, se Deus não me der a minha bênção, em uma semana, 7 dias, eu vou me desviar. Em 7 dias ele foi obrigado a desviar. Porque a bênção dele não veio. E com Deus não dá para bater o pé e dizer é do meu jeito, é do jeito que eu quero. O que Deus espera de nós é paciência e continuar no propósito. Você entende o propósito de Deus na sua vida, irmão? Não é fácil entender o propósito de Deus na nossa vida. Sim ou não? Eu digo, e por experiência própria, às vezes uma das coisas mais difíceis de nós entendermos é a vontade de Deus para nós. Sim ou não? Às vezes a gente faz coisas achando que Deus está e Deus não está. E às vezes nós deixamos de fazer achando que Deus não está e Deus está. Às vezes nós agimos e dizemos, agora é de Deus, esse emprego, essa porta, essa casa, essa bênção, esse casamento, agora é de Deus, e não é. E quando nós dizemos, isso não é de Deus, essa porta não é de Deus, esse caminho não é de Deus, esse aí é muito difícil, Deus está dizendo, é esse que eu tenho para você. É difícil entendermos o propósito de Deus, mas entenda, se você confia na palavra de Deus e sabe que Ele está no controle da sua vida, descansa, tenha paciência e não se desvie do seu propósito. Pois Ele conhece toda a sua perseverança. E Ele diz para a igreja em Éfeso, eu conheço a sua fidelidade à palavra, que vocês rejeitam os ensinos falsos daqueles que se dizem apóstolos e não são. Que igreja extraordinária, né? Uma igreja fiel, uma igreja pronta para o serviço, uma igreja cheia de qualificações, uma igreja fiel à palavra, não aceitava qualquer mensagem, estava sempre preocupado em receber a genuína mensagem de Deus. Só que no meio de tantos elogios, Jesus vai dizer para ela, tenho porém contra ti uma coisa. Jesus enche essa igreja de elogios. Eu tenho visto o seu trabalho, a tua perseverança. Vocês têm sido fortes, persistentes, fiéis. Se comprometeram com o meu reino. Estão me servindo com dedicação, mas tem um porém. Eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Uau! O que Jesus está dizendo para essa igreja? Como que uma igreja tão extraordinária, com tantas qualidades, pode receber de Jesus uma repreensão direta? É como se Jesus dissesse, está tudo lindo, está tudo perfeito, mas tem uma coisa aí que não está me agradando. Vocês se esqueceram do primeiro amor. E como é que nós muitas vezes interpretamos isso? Nós pensamos o quê? Não, que o primeiro amor é aquele que quando aceitamos Jesus, se tinha monte a gente estava lá, se tinha vigília a gente estava lá, se tinha culto a semana inteira a gente estava lá, se tinha evangelismo a gente estava lá, se tinha mutirão para limpar a igreja a gente estava lá, e a gente diz, não, aquilo lá era o primeiro amor. Agora eu já tenho 15 anos de crente, tenho 20, quando estou cansado não vou à igreja. Agora para as coisas, espera lá, já passou a minha fase de jovem, já não preciso me dedicar tanto, e a gente diz, quando o primeiro amor. Mas na verdade não é sobre isso que a Bíblia está falando. Porque o serviço dessa igreja continuava, a dedicação dessa igreja continuava. O mesmo afinco que a igreja de Éfeso começou com Paulo, continuava agora, trabalhando pelo reino de Deus e pela obra de Deus. O que Jesus está falando para eles é que eles se esqueceram o amor, e a palavra amor aqui no grego é ágape, o amor fraternal de irmão, o amor de igreja. Eles estavam ativos, trabalhando no reino de Deus, cheio de qualificações, cheio de elogios pelo próprio Jesus, mas eles se esqueceram de algo, o amor entre eles mesmos. O que levou a eles a serem ativistas religiosos. Homens e mulheres comprometidos com a palavra, comprometidos com o evangelismo, comprometidos com a doutrina, comprometidos com o serviço, sofrendo por causa da obra de Deus.
Mas havia algo no coração deles que não estava compatível ao trabalho deles. Porque escute isso marcou a minha vida. Deus não olha para as nossas ações, Deus olha para a intenção que nos leva a agir. Nem sempre a ação é válida se o coração estiver com a intenção errada. Precisamos entender qual o motivo e propósito de virmos à igreja. Qual o motivo e propósito de dobrarmos o joelho para orar. Qual o motivo e propósito de lermos a Bíblia, o que é que move o nosso coração a continuar sendo um servo persistente, mesmo com as lutas. Eu estou de pé, pastor, mas o que é que te motiva isso? O que é que te leva a permanecer, irmãos? O que é que me leva a continuar? Será que temos a consciência clara daquilo que estamos fazendo aqui? Porque o que Jesus está dizendo, olha, vocês estão muito bem, mas falta o primeiro amor, aquilo que vocês tinham e agora não tem mais, vocês precisam voltar lá. Estava se cumprindo na vida deles o que Jesus diz em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Paulo ele vai retratar em 1 Coríntios 13, 1-4, algo extraordinário. E a Bíblia diz, e agora passa a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Isso me deu um nó na cabeça, porque como que pode alguém, como Paulo está dizendo aqui, dar o corpo para ser queimado no fogo por outra pessoa sem amor? Como pode alguém ter coragem de dar a sua própria vida e não ser por amor? Tem pessoas que são altruístas, morrem não pelo amor ao próximo, não dão a sua vida por amor, mas estão simplesmente lutando por uma causa, para que os seus nomes sejam erguidos em bandeiras, pela causa que defendiam. Paulo está dizendo ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres. Tem como alguém fazer isso? Dar tudo que tem, sem ser movido pelo amor? Tem. Pessoas que agem pela motivação errada. É o que Jesus está querendo mostrar para essa igreja, para a igreja de Éfeso. Uma igreja excelente, extraordinária, mas que estava deixando para trás o principal. Pois entraram na engrenagem religiosa. Domingo é dia de igreja. Primeiro domingo do mês é Santa Ceia. Quinta-feira temos culto. E entramos nessa engrenagem religiosa e nos acostumamos, e aquilo entra e faz parte da nossa rotina, e a gente se lembra, hoje tem culto, vamos à igreja, vamos fazer algo, vamos orar, hoje é dia de oração. O que é que nos motiva a estarmos aqui, irmãos? Primeiro, precisa ser o amor a Deus acima de todas as coisas. Eu estou aqui porque eu amo a Deus e sei que eu preciso dele. E segundo, eu estou aqui porque eu amo os meus irmãos. Eu amo estar com os meus irmãos. Pastor, mas tem uns que é difícil amar, mas eu tenho que amar a si mesmo. E eu preciso orar para que Deus me ensine a amar como Ele ama. Porque se nós fazemos um baita de um trabalho pela motivação errada, Jesus vai dizer, olha, lindo e maravilhoso, mas faltou uma coisa, o principal. Se nós entendermos que primeiro eu estou aqui porque amo a Deus, porque eu preciso dEle, dependo dEle, quero adorar Ele, quero estar perto dEle, em comunhão com os irmãos. Eu já disse isso aqui, nós não podemos entrar na mentira de Satanás. Eu sou igreja. Não preciso da igreja porque eu sou igreja. Isso é uma das maiores mentiras de Satanás para esse tempo. Porque a igreja é constituída por tijolos espirituais, pedras vivas.
Nós somos essa pedra, que fazemos parte da igreja. Assim também como nós somos membro, que fazemos parte do corpo. Você não vai ver uma mão andando por aí sozinha, não é verdade? Se você cortar a mão, você continua vivo, mas a mão apodrece. Se você arrancar o seu pé, você continua vivo, mas o pé apodrece. Assim é aquele que diz, eu não preciso da igreja. Se você está dizendo que não precisa da igreja, você está dizendo, eu não preciso de Jesus. Porque a igreja é o corpo de Jesus. Então nós precisamos amar e ser movidos pelo amor, primeiro a Deus e segundo pelo próximo, por aquele que está do nosso lado. Aleluia, glória a Deus. Digo para o seu irmão, Deus não quer que você cumpra agenda. Deus quer que você ama o que você faça. Amém ou não amém? Deus quer que você ame isso. Porque ainda que você der o seu corpo para ser queimado por alguém, pela motivação errada, para Deus não valeu de nada. Se o que move o nosso coração não é o amor, pode acontecer aquilo que Jesus declara, que muitos dirão, eu preguei em teu nome, profetizei, expulsei demônios, curei enfermos. Jesus vai dizer, eu nem te conheço. Quem é você? Vá para longe de mim. Pessoas que trabalham arduamente no reino e na obra, mas pela motivação errada. O que é que nos move a continuar, irmãos? Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, volta lá. Volta onde caíste. Lembra onde você tropeçou. Lembra quando começou esse ativismo. Lembra quando começou. Volta lá e se arrepende. Outra coisa que é importante nós relatarmos, há o perigo de nós entrarmos no ativismo religioso e nos perder na essência e no propósito do evangelho, como também é um perigo de ficar parado e não fazer nada, porque isso também reflete a falta de amor. Que quando eu amo, eu quero contribuir, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero estar disposto a servir o próximo, estar disposto a servir a igreja, estar disposto a servir a todos aqueles que estão à minha volta. Isso é um sinal de que nós amamos. Então nós precisamos rever e às vezes recomeçar lá do início, para que Deus possa fluir através de nós com seu poder e com a sua graça. E qual é a solução que Jesus dá à igreja de Éfeso? Ele diz, olha, lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está dizendo, não só traz a memória aonde você errou, mas traz a memória, volta lá, corrige e começa de novo. Às vezes é necessário nós, como crentes, retrocedermos. Que isso, pastor? É verdade. Porque às vezes na caminhada a gente começa a entrar no automático, ou pensar que sabemos demais. Pai do Senhor, irmão, quanto tempo você está na igreja? 50 anos. Glória a Deus. Você sabia disso, irmão? Eu sei de tudo. Não aceita ouvir ninguém. Não aceita uma repreensão. Não tem humildade para reconhecer quando errou. Jesus está dizendo, você tem que voltar lá atrás. Essa pose, essa pompa não serve para nada. Isso é para todos nós, porque às vezes nós nos perdemos no caminho. E é como aquela história da mangueira, que você está regando um grande jardim e de repente para de sair água e você olha e a mangueira está dobrada. E você insiste em sair água, mas não sai porque a mangueira está dobrada e você não quer voltar lá atrás para tirar a dobra. Você está aqui brigando, sai água, sai água, sai água. Enquanto você não largar a mangueira e ir lá tirar a dobra, a água não vai voltar a fluir. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Olha, eu conheço o seu trabalho, vocês são 10, vocês têm feito coisas maravilhosas, mas o que é que está motivando vocês? Volta lá atrás e lembra do primeiro amor. Volta lá atrás.
Aleluia. Lembra de quando você limpava a igreja com alegria, louvando e dizendo: hoje o culto vai ser uma bênção. Lembra quando você fazia as coisas para Deus com entusiasmo e nada te parava, não tinha desculpas, não tinha nada que impedia você de fazer aquilo que tinha que ser feito, pois você era movido pelo amor, você olhava para a igreja, você olhava para as bênçãos, você olhava para os irmãos sendo transformados e tocados pelo poder do Espírito, e aquilo era a sua motivação, e você dizia: glória a Deus, está difícil, mas eu vou continuar, porque Deus está fazendo a obra. Lembra? Volta lá atrás. Ah não, hoje eu vou limpar a igreja porque eu estou na escala, hoje eu vou para a portaria porque eu estou na escala, hoje eu vou cantar porque eu estou na escala, hoje eu vou para a mídia porque eu estou na escala, hoje eu vou para a igreja porque é dia de culto. Não! Volte a ter paixão por aquilo que você está fazendo. Volte a ter o desejo ardente. Volta lá atrás, quando você perdia um culto, você dizia: meu Deus, o culto deve estar uma bênção, hoje eu estou aqui em casa. Volta lá atrás. Alabaxuri cantarabarabaxei. Precisamos voltar a nos mover pelo amor e pela paixão a Cristo e por aqueles que são de Cristo. Lembra onde caiu? Aleluia. Pois as intenções do coração valem mais do que aquilo que fazemos. Muitas vezes quando eu oro, eu digo: Senhor, me ajude a ter a motivação certa para que as minhas obras não sejam queimadas no dia do Senhor. Imagine você, irmão, você é um obreiro, você é um servo de Deus. Imagine, você é salvo em Jesus, glória a Deus por isso, amém? Mas no grande dia do Senhor, você é arrebatado e chega diante de Jesus, e tudo aquilo que você fez é queimado. E Jesus olha para você e diz: corre, 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 corre. Você corre e passa como alguém que sai do fogo, como um tição tirado do fogo, e é salvo pela graça, pela sua fé, porque é isso que de fato nos salva. Mas imagine tudo aquilo que você fez ser queimado porque a motivação era errada. Precisamos voltar. Porque Jesus vai dizer a essa igreja: olha, volta às primeiras obras, porque se não voltar, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro ou castiçal, caso não te arrependas. Irmãos, Jesus não tem problema nenhum em tirar alguém do lugar que ele colocou. Às vezes nós achamos que somos insubstituíveis e não somos. Nós às vezes precisamos voltar atrás e reconhecer e clamar pela misericórdia de Deus. Mateus 21:43, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, a Bíblia diz: pense naqueles tempos do seu primeiro amor. Ou melhor, Mateus 21:43. Aleluia. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Jesus estava dizendo isso na parábola dos lavradores maus, que receberam do dono da vinha a responsabilidade de cuidar da vinha, mas queriam tomar a vinha para si, inclusive tentaram matar o filho do dono da vinha, e a palavra do Senhor vai dizendo: olha, eu vou ter que tirar vocês e colocar outra pessoa no lugar para cuidar, para que esse novo homem ou mulher que vai cuidar da minha vinha produza frutos corretos. Se a gente permanecer em dar maus frutos, Jesus não tem problema nenhum em tirar a gente e colocar outro. Agora entenda uma coisa: para nós é um privilégio estarmos na posição que estamos. Para nós é um privilégio podermos servir aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é Rei e Senhor. Para nós é um privilégio, porque Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou do lamaçal do pecado. Eu te faço uma pergunta: quem seria você se Jesus não entrasse na sua vida?
quem seria você? Onde você estaria agora? Então, para nós é um privilégio e precisamos amar aquilo que Deus confiou a nós. Aleluia. Ame ao Senhor de todo o teu coração e ame a sua igreja. Isso é o que precisa nos mover todos os dias, irmãos. Isso é o que precisa nortear a nossa caminhada. Os cargos, as responsabilidades, nada disso importa, se a motivação não for aquela que Jesus quer de nós. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele povo. É interessante como Jesus fala com essa igreja, ele enche ela de elogios, corrige, olha, mas tem uma coisinha aí que você precisa arrumar. Só que depois Jesus vem cheio de esperança. Mas tem contudo ao teu favor. É como se Jesus dissesse, olha, vocês estão indo bem, mas tem uma coisa que precisa mudar. Isso não está me agradando, mas contudo, a teu favor, ou seja, vocês estão com crédito na casa. Vocês odeiam os nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram um grupo que estava introduzindo heresias dentro da igreja primitiva. Nós não temos ao certo quem eram esses nicolaítas, há muitas ideias a respeito de quem eram, e não temos a certeza qual a doutrina que eles introduziam dentro da igreja, mas a verdade é que era uma doutrina contrária à vontade e ao propósito de Deus. E Deus vai dizer para a igreja de Éfeso, olha, tem contudo, vocês estão com crédito na casa, porque vocês odeiam os nicolaítas, não as pessoas, mas a prática deles. A prática contrária à vontade e à palavra de Deus. E por vocês não aceitarem isso, coisa que eu também não aceito, vocês têm isso ao seu favor. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É extraordinária a didática de Jesus. Ele diz, olha, são vários elogios. Eu conheço a sua força, o seu trabalho, o seu serviço, a sua dedicação, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Mas continue firme. Que vocês têm um ponto positivo. Vocês têm feito coisas que têm me agradado, só precisa voltar aí a essa motivação correta. Só precisa ajustar isso aí. Corrigir isso. O que é que o Senhor Jesus tem pedido para você corrigir? O que é que o Senhor Jesus tem pedido para nós corrigirmos? E Jesus termina dizendo, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. O que Jesus está dizendo é, fique firme, porque quando tudo isso passar, há um lugar de vida para você, há um lugar no paraíso de Deus. Maravilha, né, irmãos? Oh, nosso coração precisa ansiar por isso. Precisamos voltar a ter saudade do céu. Precisamos nos desprender um pouco mais das coisas desse mundo. Pois Jesus está voltando, amém, irmãos? Jesus está voltando. Lembra aí, onde é que nós caímos? Onde é que deixamos de fazer as coisas por amor e só fazemos porque somos crentes? Vamos voltar lá. Vamos desdobrar essa mangueira. E vamos ver o fluir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Logo após o presbítero Agnaldo vai dar continuidade. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós sabemos o quanto somos limitados e quanto precisamos do Senhor. Ó Pai, nem sempre, ó Pai, percebemos que a motivação do nosso coração pode estar errada. Por isso que possamos, ó Pai, nos voltar para Ti. Que não venhamos Te servir, ó Pai, por conveniência. Que não venhamos Te servir, ó Pai, por ganância. Ó Pai, porque o Senhor pode nos retribuir, mas que venhamos Te servir porque Te amamos, Deus. Como amamos os nossos pais, como amamos os nossos filhos,
Como amamos a nossa casa, que venhamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Oh, Pai, que o Teu Espírito transforme os nossos corações. Produz em nós, Senhor, e nos leva de volta ao primeiro amor, Senhor. Leva-nos de volta, Pai, aquela paixão em fazer a Sua obra, aquele fogo ardente no coração, Senhor. Oh, que não venhamos olhar para as lutas, para as adversidades, que não venhamos olhar, Senhor, para aquilo que se coloca diante de nós, pois maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso eu oro, Pai, em nome de Jesus, traz renovo sobre a Sua igreja nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha renovar em nossos corações a sede e a fome da Tua presença. E temos o prazer, Senhor, de fazer a Tua vontade e cumprir a Tua obra e o Teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós pedimos essa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte.